Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus e pedindo que a cúpula da luz divina nos envolva em muita luz, e ao meu mentor e a Deus principalmente, que permitiu que eu aqui estivesse. Então nós vamos falar sobre o jugo leve. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e eu vos achais sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, capítulos 28 a 30. Então, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer todos os espíritos chegarem à perfeição, suportando todas as consequências da assistência corporal. Moisés, na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas, e lançou fundamentos da verdadeira fé. Foi o legislador do povo, pelo qual essa lei primitiva, se depurando, deveria um dia se difundir sobre a terra. E Jesus veio mostrar aos homens o caminho do bem, exemplificar que a moral é a regra para se conduzir ao bem, observando a lei de Deus, e que fazer o mal é ir contra essa lei. Ele nos mostrou um Deus justo e bom, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. E o Espírito de verdade nos esclarece nos livros dos Espíritos que todos os sofrimentos, como misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvidam, as aflições pesam muito mais, e a esperança não vem abrandar sua amargura. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade. Ensina aos aflitos que seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e suave, pois tem como dever o amor e a caridade. E ainda o Espírito de verdade nos esclarece: a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. O Mestre ensina que devemos amar os nossos inimigos, bendizendo os que nos maldizem e orando pelos que nos caluniarem ou injuriarem. Irradiando e agindo sempre no bem, resgatamos delitos cometidos por nós mesmos nas encarnações passadas, tornando mais alva a nossa túnica. Para nos tornarmos felizes, devemos considerar a felicidade coletiva. E segundo Emmanuel, a prece é a forma mais sublime da expansão do sentimento humano, partindo da criatura para o Criador. É através da prece que nos colocamos em contato com a espiritualidade superior, e toda a prece deve ser feita com o coração e não com os lábios. Eles recomendam que todas as leituras que façamos para os nossos entendimentos da doutrina espírita, nós devemos ler não como um livro comum,
mas lendo e compreendendo cada frase, o seu sentido, para que nós possamos aplicá-las no nosso dia a dia. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, todos nós precisamos ou devemos passar por necessidades para a nossa evolução. E quando a lei da solidariedade se verifica entre os seres humanos, não por interesses pessoais, mas por amor, atingiríamos a fraternidade, que é a solidariedade no mais alto grau, sendo a vivência do amar-vos uns aos outros. O Cristo, tomando da lei antiga o que era eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. A doutrina de Jesus é a sanção do amor em sua mais ampla expressão, o progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna que ele não se cansava de anunciar. Essas palavras foram escritas por Kair Bar Schutel. Nós fomos procurar o que significava o jugo. E o jugo, segundo a definição do dicionário Aurélio, significa opressão, sujeição, submissão, obediência, autoridade e domínio. Também existe uma explicação de que os judeus viviam sob o jugo dos romanos e que, como Jesus falava por parábolas, ele pode ter usado esse parágrafo, essa expressão do jugo leve, baseada também nessa situação daquele momento. Jesus Cristo, com seu amor, ele oferece à humanidade sofredora todo um manancial de recursos capazes de minimizar as dores e as aflições. Ainda que o ser humano busque recursos materiais para a solução dos seus sofrimentos, só em Jesus Cristo e em sua doutrina misericordiosa encontrará alívio para as suas lágrimas. Jesus, obedecendo à vontade do Pai para auxiliar a todos a deixarem o vale das sombras e gozarem das belas paisagens onde a alma desfrutará de refrigério para as suas aflições, prossegue em sua missão de amparar e erguer aqueles que aceitarem seguir seus passos. O Mestre nos oferece seu colo amigo e fraterno, alertando a necessidade de reformularmos conceitos. Não importa o que fizermos, todos somos seus irmãos e Ele nos ama. Façamos a nossa evolução, seguindo seus exemplos, porque todos poderão passar por dificuldades, mas precisamos praticar a nossa fé. Sabemos que a vida continua e que nossos acertos dependem do que fizermos nessa encarnação. Sabemos ainda que a morte só existe para o corpo físico, que a vida espiritual é eterna. Continuamos vivendo e aprendendo para a nossa evolução, mesmo do outro lado. As dores, os sofrimentos, todas as provações da vida na terra encontram alívio nos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Mas como vamos aceitar ao convite de Jesus? Como Ele nos aliviará? Não basta somente a ida a um centro espírita ou a uma igreja, mas sim fazermos a reforma íntima. Como sabemos, muitos irmãos caem por sua própria culpa, vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos pais são infelizes com seus filhos por fraqueza ou indiferença quanto à educação dedicada a eles? Jesus nos convidou a fazer a nossa parte, seguindo o seu evangelho, que é o jugo leve, com a prática do amor e da caridade.
O fardo é leve e encontraremos o descanso para as nossas almas. Nos momentos de dificuldades, busquemos o alívio na oração, para recebermos a energia de Deus. Sendo dócil com o semelhante, as forças espirituais alcançam aquele que ora, produzindo a harmonia interior. Como já dissemos, os nossos sofrimentos são provocados por nós mesmos. Não podemos transferi-los. Temos o livre-arbítrio e as nossas atitudes têm consequência nas nossas aflições. Nós podemos pedir ajuda para os nossos mentores, mas a responsabilidade total é nossa. Eles podem nos auxiliar, nos ajudar e nos dar ideia do que fazer, mas a decisão é nossa. A proposta do Mestre Jesus é que o instalemos no coração, para as suas lições de fraternidade e de entendimento das leis que regem o universo, sob o total comando de Deus, que consola os sofredores. Jesus, expressão do Pai junto a seus filhos, estende as mãos repletas de bênção a todos e com seu gesto os convida para segui-lo na direção de mundos melhores. Mas para isso se faz necessário a transformação de hábitos pelo exercício do amor. À medida que a caridade for se estabelecendo entre os seres, a sociedade encontrará a chegada do tempo de paz e concórdia. E os bons espíritos, o que nos dizem sobre a felicidade? Eles nos dizem que devemos conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para a fonte de uma suprema felicidade. Os bons espíritos não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos e nem as angústias da vida material. Eles são felizes do bem que fazem. Do resto, a felicidade dos espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema. Mas todos os outros não são infelizes. Então, todos nós temos a capacidade de um dia chegarmos lá. E entendemos por jugo leve a observação da lei divina que Jesus trouxe. E uma vez entendida e aceita, estabelece um vínculo de obediência que leva o homem a praticá-la, confiando em Deus. Bom, como nós já dissemos até aqui, Jesus é amor. E para concluir todos os ensinamentos que eu pesquisei e que eu trouxe aqui para nós, para o nosso estudo, para colocarmos em práticas, vamos lembrando que o Mestre conhecia todas as dificuldades. E para o entendimento de suas palavras, ele afirmou que não viera chamar os justos, ou seja, aqueles que já tinham se identificado com o bem, mas os pecadores, que era a maioria dominada pelo egoísmo e pela ilusão. Após Jesus, a cultura e a civilização encontraram a diretriz para a existência terrena. Sofrer faz parte do processo que contribui para o conforto moral e a conquista da harmonia e do alcance da paz. Busquemos a esperança em todas as circunstâncias, que ela invada a nossa alma, confiando em Deus, que sempre nos dá novas oportunidades para refazermos o caminho, buscando a nossa evolução. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. E Chico Xavier dizia que a evolução se dá através da desidratação, suando trabalhando ou sofrendo chorando. Como chorar não é a melhor solução, segundo ele, vamos praticar o amor, perdoando os nossos irmãos que nos magoam. E todos nós nos magoamos às vezes e já magoamos alguém. O próprio Chico teve essa situação. Quando a cachorrinha que ele tinha ficou doente, e uma senhora que trabalhava com ele achou por bem sacrificá-la.
E ela entendia que era muito sacrifício para o Chico, porque ele ficava atendendo as pessoas até altas horas da noite, e depois, no outro dia, ele tinha que levantar de madrugada para dar o medicamento para a cachorrinha. Então, ela resolveu fazer isso. Mas ele ficou tão magoado que o coração dele tinha o seu peito estava com uma luz cinza, muito escura. E Emmanuel veio falar com ele para falar por que ele não conseguia limpar essa luz, tirar essa luz cinza do seu peito. Aí ele explicou o caso, por isso que ele não estava conseguindo perdoar essa senhora. E Emmanuel falou para ele, você vai descobrir o que essa senhora quer para ela, e você vai fazer. Aí o Chico fez. Só que ela queria uma máquina de costura, e a máquina de costura custava muito caro. E o Chico ganhava pouco, mas ele fez lá, conforme eles dizem, umas 300 prestações e comprou a máquina, mas tinha outra condição. Ele tinha que entregar pessoalmente a máquina para essa senhora. E no momento que ele entregou a máquina para essa senhora, ela ficou tão feliz, porque era uma coisa que ela queria muito, tão feliz, e veio e deu um abraço tão forte no Chico, e a luz cinza foi embora, e ficou uma luz muito azul, que o Chico conseguiu perdoá-la. Então, nós temos que colocar mais luz azul no nosso coração também, analisarmos, pedirmos sempre para Deus que nos ajude a perdoar alguém que nos tenha magoado, mesmo que às vezes a gente faz as coisas sem perceber, mas cabe para todos nós. E com este exemplo, aprendemos que também não devemos resolver os problemas dos outros. Às vezes a gente acha que está resolvendo um problema para aquela pessoa e você está criando um problema, como foi o caso de Chico. Para ele não era nenhum trabalho fazer o que ele estava fazendo pela cachorrinha. Então nós temos que pôr isso em prática também. E para finalizar, do livro Jesus Voltando, pela psicografia de João Nunes Maia, uma mensagem do irmão José Silvério, que ela nos diz: Jesus voltando. Voltou Jesus, como prometeu à humanidade. Voltou o Mestre, cheio de bondade, sorrindo, porque venceu a morte, sorrindo para nos garantir a sorte de ser feliz. E falou: eu sou o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz erguida, iluminando a luz dos anjos, o roteiro dos arcanjos. Eu sou a felicidade. Jesus voltando foi a segurança da fé, a esperança das criaturas, foi a luz dos corações, a presença da ternura. Jesus voltando foi a alegria dos cristãos, renovando os sentimentos de todos os irmãos. Jesus voltando foi o clarear dos caminhos, as mentes libertando no silêncio de mansinho. Jesus voltando foi a promessa cumprida, foi a volta, foi a ida das almas para o Criador. Jesus voltando foi a maior bênção dos céus para os que ficaram na terra, foi o amor. Compartilha desta festa, meu amigo, meu irmão. Procura educar os sentimentos, o coração, na disciplina do Evangelho, nas linhas do Senhor. Amplia o teu conhecimento pela luz do pensamento. Amplia o teu saber no esforço do querer, na senda do libertar, porque um dia, sem esperares, um sol começará a nascer no teu coração, por amor e por amar. E esse sol é Jesus, livrando-se dentro de ti do lenho em que estava crucificado, dos braços da cruz. Graças a Deus. Os livros que eu pesquisei foram os livros dos Espíritos, a Gênesis, as Parábolas e Ensinos de Jesus, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes e Jesus Voltando, João Nunes Maia. Boa reunião a todos.